Terapias focais prostáticas, assunto importante, porque o câncer de próstata é o mais prevalente em homens, né? E a gente vai bater um papo sobre isso no podcast Medicina Sem Cortes, que está sendo gravado diretamente do segundo congresso sobre esse onco, um encontro que reúne os principais especialistas em radiologia intervencionista. Como você sabe, o mote, o apelo central desse evento é integrar especialidades, potencializando assim o cuidado na tentativa de reverter um câncer, na tentativa de enfrentar um câncer. Para isso, a gente tem o prazer de receber o Dr. Ronaldo Baroni. Dr. Ronaldo é radiologista do Hospital Israelita Albert Einstein e é uma referência em imagem de próstata e ressonância multiparamétrica. Também está conosco o Dr. Saulo Teles, que é urologista do Einstein, do Hospital Albert Einstein, com um fellow em cirurgia robótica e oncologia. E ainda o Dr. Guilherme Mariotti, radiologista intervencionista, coordenador de métodos ablativos do Centro de Intervenção do Hospital Israelita Albert Einstein e membro titular, leia-se, diretor de certificação da nossa querida Sobrice. Primeiro eu queria agradecer vocês pelo bate-papo. Quando a gente fala em terapias focais prostáticas, num mix multidisciplinar, a gente está falando exatamente do quê? Então, né, são várias tecnologias que entram num cenário de terapêutica intermediária para o paciente, né? Então, o paciente que tem um diagnóstico de câncer de próstata, ele pode seguir por alguns caminhos. Às vezes o tumor é tão calmo, ele é tão indolente, ele tem um crescimento tão lento que o paciente não precisa fazer absolutamente nada. Ele só segue, né? Você não pode abandonar o tratamento, o controle, né? Tanto laboratorial quanto o toque retal, mas o paciente só segue acompanhando aquele câncer de perto. Por um outro lado, ele pode ir para uma cirurgia ou para uma radioterapia, que é um tratamento mais definitivo, né? Tem desfechos oncológicos, ele vai conseguir retirar de maneira mais agressiva, mas tem complicações que podem acontecer, né? Por exemplo, impotência e incontinência urinária. Então, as terapias focais entram nesse meio de caminho, onde pode-se tentar controlar o tumor, ao mesmo tempo preservando as funções do paciente. O que é tecnicamente uma terapia focal? Terapia focal é quando você coloca uma agulha, ou às vezes nem precisa colocar agulha, como é o caso do HIFU, né? Então a gente tem, por exemplo, um ultrassom focado de alta intensidade, que a sigla em inglês é HIFU. Você coloca um transdutor de ultrassom, parecido com o que se faz uma biópsia, e ele consegue focar a luz do ultrassom esquentando o tecido acima de 80 graus. Então, com isso, você provoca uma destruição, você queima o tecido mesmo, né? Então, você consegue destruir aquele tecido de maneira direcionada, né? Não é uma destruição descontrolada, mas você consegue destruir aquele tecido como se fosse, depois que cicatriza aquilo, uma cirurgia, né? Os congressos da Sobrice têm sido marcados, né? Os eventos, congressos, enfim, tem sido marcado por uma prerrogativa sempre muito voltada a procedimentos minimamente invasivos. No câncer de próstata, isso é o que a gente tem de mais moderno, de mais de vanguarda hoje? Dentro da terapêutica para o câncer de próstata, a gente dispõe de várias técnicas de tratamento e com várias características que compõem essa minimamente invasiva. Então, a cirurgia hoje, a cirurgia robótica é considerada uma técnica minimamente invasiva também. A gente retira a glândula total ali e faz um tratamento radical no paciente. E cada tratamento a gente tem que direcionar para cada tipo de paciente. Então, como o Mariotti falou, que tem pacientes que têm lesões prostáticas menos agressivas, a gente tende a selecionar tratamentos também menos agressivos, com uma melhor preservação dos tecidos adjacentes. Daí entra a terapia focal. A terapia focal, ela visa tratar a área doente. Então, ela trata unilateralmente a próstata que tem a doença e preserva o tecido adjacente saudável. Preserva também as estruturas responsáveis pela função sexual e de continência urinária do paciente, e manter um bom controle oncológico. A questão oncológica é muito importante quando a gente fala de câncer de próstata, doutor, porque são dois grandes temores, né? Primeiro, o grande temor é esse risco de impotência, que eu imagino que vocês ouçam isso recorrentemente nos consultórios de vocês e nos atendimentos. E o segundo é a ideia de algum constrangimento com a incontinência urinária, com questões que remetem a tudo que advém dessa questão
de próstata. No que diz respeito às técnicas que a gente tem usado aqui no Brasil hoje, inclusive no âmbito da radiologia, essas técnicas elas estão em consonância com aquilo que se pratica pelo mundo afora? Acho que tudo que tem de melhor no mundo afora, nos grandes centros das grandes cidades do Brasil, você tem tão bom quanto ou até melhor. Hoje o acesso a uma medicina de excelência no Brasil é incrivelmente bom para quem, claro, tem condições de ter esse acesso. Mas mesmo no SUS, você tem disponibilidade de recursos, de técnicas minimamente invasivas, equiparáveis aos serviços privados de excelência. E a sua questão em relação à preocupação com qualidade de vida, e o Saulo pode comentar também, mas assim, a ideia por trás dessas terapêuticas menos invasivas, como no caso das terapias focais, é justamente você, da mesma forma, tratar um tumor com a intenção de curá-lo, mas buscando melhorar a qualidade de vida com menos efeitos relacionados à incontinência e impotência. Então, norteia o tratamento focal, que a invasividade seja menor e que com isso você tenha menos efeitos colaterais, menos efeitos indesejados, digamos assim. E é curioso também porque mesmo não invasivo pode provocar dano, Exato. né? Por exemplo, a radioterapia, né? A radioterapia você não invade o paciente, você faz uma radiação, mas além das questões que também pode ter incontinência e impotência, tem toxicidade retal, por exemplo, irritação da bexiga, né? Sintomas que podem ser muito desconfortáveis para o paciente, embora você não esteja cortando, não esteja introduzindo nenhum dispositivo no paciente, né? Então tudo precisa ser muito bem pesado, né? Em termos de eficácia e controle de efeito colateral. Como é que se previne o câncer de próstata e quão assintomático ele é? O termo prevenir o câncer de próstata ele é um pouco difícil da gente usar, porque Utópico. a gente faz um diagnóstico precoce. Tá? Os principais fatores de risco para o câncer de próstata é a idade, a etnia e história familiar. Hoje a gente tem alguns estudos já demonstrando que uma atividade física regular, a alimentação também está envolvido no risco do câncer de próstata, mas a gente tem que focar bem também na detecção precoce. O câncer de próstata, nos estágios iniciais, ele é assintomático. Então, por isso, fazer esse rastreio, né, o screening com toque retal e o PSA, para a gente conseguir diagnosticar precocemente essa doença e atinge excelentes taxas de cura, cerca de 95% quando diagnosticado precocemente. É exatamente isso mesmo. Você não é um tumor prevenível, mas ele é diagnosticável muito precocemente com potencial de cura muito alto. Para ser diagnosticado de forma precoce, algum sintoma tem que ter que suscitar uma investigação, ou não? Não. Pois é, exatamente. Essa é a boa, de certa forma, a boa notícia. Você não precisa esperar o sintoma, você vai atrás do câncer. Como o Saulo falou. Por idade também, por faixa etária. Por faixa etária, é o primeiro. Então, assim, por que ele não é prevenível, uma vez que ele é mais comum em pacientes mais velhos? Porque a contrapartida de você evitar o câncer era você morrer antes dele aparecer. Não é uma boa ideia. Então, você tem que achar em qualquer faixa etária. E aí você tem recursos diagnósticos para isso. Um deles é o toque retal, que é feito no consultório do urologista, via de regra, na consulta urológica, e um exame de um marcador no sangue chamado PSA, antígeno prostático específico, que aumenta em várias condições prostáticas, particularmente no câncer. Então, você fazendo esses exames, a consulta urológica e a dosagem do PSA, você consegue ter uma suspeita de tumor e aí você vai fazer exames diagnósticos para achar esse tumor. A recomendação é você começar essa investigação com uma ressonância da próstata, que é um exame não invasivo, um exame que está acessível na saúde pública e privada, e você mapeia a próstata procurando alterações suspeitas para tumor. Então, a primeira suspeita é feita com toque retal ou com PSA. Geralmente, com PSA é mais comum, porque é uma muito mais precoce a detecção. Aí vai para uma ressonância. Se houver uma suspeita na ressonância, esse paciente vai para uma biópsia para confirmar ou excluir um tumor. Só se houver uma suspeita na ressonância. E aí, confirmando o tumor, geralmente é um tumor inicial e a chance de cura é muito maior. Os métodos não invasivos que estão em evidência, eles asseguram também um protocolo de boa recuperação, de cura? Sim, é interessante porque o paciente vai embora no mesmo dia, né? Isso. Você trata, o paciente chega no consultório, chega no hospital com câncer, ele vai embora no mesmo dia, Sem algumas câncer. horas depois, sem câncer. Isso é maravilhoso, né?
podendo assegurar essa eficácia e esse Quando o senhor se controle formou em oncológico. medicina, isso era uma utopia. Exatamente. Era algo profundamente distante da realidade. Com certeza. Mas E- não entrega a minha idade, né? Porque isso. Mas e a dimensão prática disso, doutor? Do ponto de vista da qualidade de vida? Sim, com certeza. Eu A acho. internação é o dia. É o dia, é um procedimento ambulatorial, né? Ele chega, ele precisa de alguns exames, né? De coagulação, ele precisa ficar em jejum, né? Para ser submetido, inclusive, a uma anestesia. Mas a partir do tratamento ali, ele vai ficar em observação até ele estar bem acordado, até ele urinar, ou ele ver que a sonda está com a urina clara, ele se alimenta e vai embora no mesmo dia, né? Isso é muito bom. E esse pós-intervenção, como é que é? O paciente é seguido, né? Depende também da intervenção, né? Que são muitas. Saulo, como é que no consultório do urologista é feito esse segmento aí? O paciente, após a realização dessas técnicas menos invasivas, né, a terapia focal, ele tem que fazer um segmento bem direcionado e bem acompanhado. Ele deve seguir com PSA também, inicialmente, fazer com... Monitorar o PSA monitorar por bem meio do esse PSA. hemograma. Exame de sangue, então a gente monitora esse PSA com exame de sangue, e ele deve fazer um exame de imagem, a ressonância de segmento, por volta ali entre 6 e 12 meses, e a biópsia confirmatória para excluir, né, e confirmar a retirada, o tratamento desse tumor de próstata. Mas o acompanhamento ele tem que ser bem próximo com o urologista. O Wagner, acho que vale frisar também que a biópsia evoluiu muito, sabe? A biópsia também era feita pelo reto, né? Na maioria dos serviços, infelizmente, ainda é feita pelo reto, mas dá uma chance de infecção e de sangramento pelo reto que é muito desconfortável, e tem a questão do tabu também, né? Hoje em dia, nos melhores centros, essa biópsia não é mais feita pelo reto, é pelo períneo. Então é uma região ali entre a base do testículo e o ânus que só tem pele e gordura ali que separa a próstata, né? Você consegue de maneira asséptica, né? Sem jogar a infecção para dentro, pegar melhor material e amostrar melhor essa próstata sem nenhuma complicação associada, também com o paciente ir embora 1 ou 2 horas depois do procedimento. Então isso também melhorou muito em termos de conforto com o paciente fazer essa investigação, sabe? Nos meses de outubro e novembro, a gente tem as campanhas clássicas de prevenção ao câncer de próstata e de mama. E o senhor tocou aí num ponto que o senhor falou 2 vezes, doutor, sobre tabu. Esse tabu, essa resistência, isso tem sido menor hoje? Porque a gente ouve histórias de pessoas que relutaram tanto em fazer o exame que acabaram morrendo em função desse pseudo-heroísmo, Exato. né? Isso tem sido menor? Eu acho que tem sido menor por causa disso que vocês estão fazendo aqui, né? Dessa divulgação, dessa informação de qualidade chegando para o paciente, mas ao mesmo tempo ainda acontece muito, viu? Infelizmente, em todas as etapas, né? Seja na etapa do diagnóstico, seja inclusive na fase do tratamento depois, né? O paciente não quer ficar impotente, ele não quer assumir essa questão, né? Então, essa evolução, né? Seja no diagnóstico, seja na terapia, tem ido nesse caminho, né? A gente sabe que é um tabu, mas é um fato. Não adianta a gente esconder isso e achar que isso não é importante. Então a gente consegue, com tecnologia, com multidisciplinaridade, né, com vários médicos de várias especialidades, abordar esse paciente para que esse tabu seja respeitado e que o paciente sobreviva melhor, né? Do ponto de vista do panorama epidemiológico, doutor Ronaldo, o Brasil em relação ao câncer de próstata, ele está na média da América Latina, em relação a mercados como o mercado norte-americano, continente norte-americano, continente europeu, em que patamar nós estamos no que diz respeito àqueles índices de X casos para cada 100 mil? Acho que o Saulo pode comentar, mas acho que o mais importante que fica na cabeça de quem está nos ouvindo, na memória, é, no caso do câncer de próstata, se você fizer uma boa estratégia de detecção precoce do tumor, o número de casos vai aumentar. E isso é um bom sinal de que você está achando o tumor mais precocemente, muito antes do paciente vir a ter sintomas e morrer desse tumor. Então, as taxas de detecção altas são um bom indicador de que você está fazendo um bom trabalho de detecção precoce. O Saulo pode comentar sobre os números comparados com o resto do mundo. Sobre o tabu ainda, voltando um pouquinho, o homem ele tem esse tabu, né? Hoje a arma que a gente tem contra isso, a informação de qualidade e espalhar essa informação e mostrar para o homem que além do tabu tem outras prioridades, e ele vai deixando o lado da saúde de lado, e é importante ele buscar assistência e buscar orientação e fazer esses exames
diagnósticos, para um diagnóstico mais precoce. Deixando claro, né, Sal? Ir ao urologista não é sinônimo de receber um toque retal. Exato. A consulta urológica é uma consulta de saúde do homem global. Exato. Não é sinônimo de vai lá para receber um toque. Eu não vou no urologista porque eu não quero fazer toque E retal. não é Isso uma sinônimo bobagem. de que só tem homens acima de 50 anos. Exato, Né? A gente sim. cuida de jovens, de mulheres, a gente cuida de outras partes do sistema urinário que também precisam de atenção. Sobre a parte de epidemiologia, o Brasil também segue a epidemiologia mundial. Então, também nos Estados Unidos é um tumor mais prevalente e, como o Baroni disse, o aumento da detecção, ela demonstra um bom acesso à saúde. Então, diagnosticando cada vez mais pacientes em fases mais iniciais. Mas a incidência em si, a gente está dentro dessa média? Tá, Sim. tá dentro Dos da países mundial. com epidemiologia populacional comparável ao Brasil. Lembrando Exato. que pacientes diferentes etnias têm diferentes Sim, prevalências do Sim, tumor. diferentes prevalências. Legal, bacana o bate-papo. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente espera ter a chance de desdobrar esse assunto em outros congressos da Sobrice, em outros momentos, voltar ao assunto, falar de técnicas que estejam em evidência e principalmente mostrar o quão é importante essa conduta individual como um protocolo que salva vidas mesmo, né? Exato, Perfeito. exatamente. Eu acho que a radiologia intervencionista é uma especialidade bastante nova, né, no cenário de cirurgiões clínicos, né, mesmo radiologistas em termos de diagnóstico por imagem. Essa intervenção ela tem se tornado cada vez mais participativa e é importante, né, porque a gente consegue desenvolver e abordar diferentes dispositivos e interligar com a prática do consultório, do urologista, né, então é bastante interessante. Tá bom. Isso é bem importante, o que o senhor comentou, esse tratamento personalizado para o paciente. Então, a gente tem que tratar a doença da forma que o paciente precisa. E essa união com a radiologia, a radiointervenção, é de extrema importância para a gente conseguir dar esse tratamento mais eficaz para o paciente. Acho que essa aqui é uma excelente iniciativa de esclarecimento da população não médica sobre a importância do cuidado, do autocuidado, de procurar um médico, de evitar tabus que podem trazer risco à saúde. Parabenizar vocês pelo trabalho também, Wagner. Muito obrigado. Obrigado pela Parabéns. atenção. Até a próxima. Até a Obrigado. próxima. Obrigado.